Sejam bem-vindos ao canal BCS, Maquetes e Trens. Vamos começar apresentando para vocês aqui o software SCAR, software para projeto de maquetes. Inclusive temos a opção aqui de utilizar o fabricante nacional, Fratesc. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Podemos utilizar os trilhos flexíveis da Fratesc, tanto de níquel quanto de latão. Também podemos utilizar aqui os trilhos rígidos. Vou trazer um exemplo do trilho curvo para vocês. No caso ele não mostra os códigos dos trilhos, né, da Fratesc. Ele mostra R1, R2, R3. Nós temos a opção aqui de selecionar todos os trilhos rígidos. E aí nós podemos também ver o comprimento da seção dos trilhos. Nesse caso ele mostra em escala HO ou mostra na escala real. Uma outra opção que a gente pode é converter os nossos trilhos rígidos em flexíveis. A gente consegue fazer a conversão dessa forma. E aí nós temos os trilhos segmentados ainda, né? Porém já mostra aqui pra gente o raio dele e qual que é o ângulo. Para utilizar os trilhos flexíveis, vamos habilitar aqui a caixa de ferramenta na opção trilho flexível modelagem. Quando a gente seleciona um trilho, logo abaixo aqui ele mostra pra gente qual que é o raio e qual o ângulo. Nós podemos digitar o raio desejado nessa caixa e o ângulo que nós queremos. Vou trazer um exemplo para vocês com 180 graus e 550 de raio. É só apertar o botão fixo e pronto, nós já temos aí o trilho montado. Colocando aqui numa vista 3D, que o próprio software traz, né, como exemplo. Outra opção é a gente fazer as rampas. Então nós podemos habilitar aqui em cima essas duas opções, e aí ela vai aparecer um 0 na frente do trilho ou nos segmentos. Nós vamos digitar aqui o valor. Se nós apertarmos Enter depois de digitar o valor da altura, todos os trilhos vão ficar com a mesma altura. Porém, se a gente digitar o valor e clicar fora, aí ele vai seguir de 0 até essa altura que a gente digitou aqui, mostrando aí pra gente qual que é o ângulo de inclinação, né? Qual a porcentagem de inclinação no caso. Agora numa vista 3D, já dá pra ver aqui que a gente tem uma parte tá elevada e outra parte tá no 0. Eu vou abrir aqui para vocês o projeto da minha maquete que está em construção. É uma maquete escala N, vai ser em módulos. Por enquanto eu não foquei nos pátios ainda, somente nos trilhos. Estou utilizando essa maquete em escala N, justamente porque ela utiliza menos espaço e eu consigo ter composições maiores aí rodando. É uma maquete simples, não tem nada extraordinário. Ainda estou trabalhando na questão dos pátios, como eu disse, mas o traçado em si ele já está feito. Bom, para toda a parte do tablado, né, ou a mesa, como alguns colegas gostam de chamar, estou utilizando aí o SketchUp da Google. Tem uma versão gratuita que você consegue acessar. Aqui a gente tem algumas ferramentas dentro da barra de ferramentas, né? Aqui do lado a gente pode configurar se você quer usar medidas em polegada ou milímetros. Geralmente eu uso em milímetros, você pode usar em centímetros também. Através do retângulo você consegue aqui fazer um pequeno retângulo e com a ferramenta de extrusão, né, o Sketch aqui, você consegue fazer sua peça em 3D.
Falando das configurações de unidade, a gente pode escolher aqui as unidades e quantos zeros depois da vírgula você quer utilizar, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o desenho, né? Então vamos fazer um retângulo aqui simples novamente, mostrar para vocês. Eu vou estar desenhando tudo com 15 milímetros de espessura, a estrutura da minha maquete. Estou utilizando compensado aqui do tipo Paricá. Depois eu posso trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês. A altura vai ser sempre com 70 milímetros ou 7 centímetros. E aqui eu estou fazendo um comprimento de 60, começando aí por um dos módulos, né? 60 por 15. Então usar a ferramenta aqui da extrusão agora. Consigo levantar 70, digito, ok, 70. Seleciono toda ela e crio como grupo. Quando eu crio como grupo, na hora de eu movimentar, não tem risco de distorcer a peça, tá? Você vai ver que quando você não cria o grupo, você clica em uma das faces, ele vai selecionar uma única face e vai distorcer a peça que você desenhou. Dessa forma aqui não. É só não esquecer na hora de desenhar de dar 2 cliques na peça para poder habilitar ela. E aí você consegue desenhar. Aqui eu estou fazendo as cópias. É Ctrl C, Ctrl V, mesma forma. Depois eu vou rotacionar aqui uma das peças 90 graus para poder fazer o encaixe, né? E agora na sequência eu continuo multiplicando aí as peças e fazendo os ajustes. Então eu vou ajustar aqui o comprimento. Tem a ferramenta aqui para você poder medir a cota, né? A distância. Aqui está com 1380. É o comprimento de uma das laterais do meu módulo. Vou replicar ele. Então pronto, já tenho as duas laterais aqui do meu módulo. E agora eu vou replicar os internos. Aqui é só ajustar numa ferramenta que chama Move, né? Você digita o M no teclado, ele já habilita o Move. Você clica em um dos pontos, eles chamam de endpoint aqui, ele vai habilitar um dos pontos na peça. São justamente essas que estão aparecendo aí. Traçar uma linha no meio para pegar o centro, né, desse vão aqui que eu tenho. Pegar o centro desse vão. Então vou copiar mais uma, colocar no centro. Pego o centro da peça e o centro do vão. Repito isso do outro lado. Pronto, já tenho um módulo feito, desenhado. Aí eu tô com um módulo com 60 centímetros ou 600 milímetros. Tem uma distância 315 em um lado e tenho 330 no outro. Posso jogar um pouco mais para dentro para ficar por igual e vou salvar. Aí para salvar, vou criar uma pasta nova aqui. Vou nomear essa pasta como maquetes, projetos. Vou dar um nome para esse arquivo, maquete escala N no caso. E aí já vou estar salvando direto na pasta. Então a estrutura da maquete escala N. Pronto, tá salvo. Ele aparece ali em cima, se você der uma olhada, né? Estrutura da maquete escala N. Agora eu vou copiar mais uma das peças que eu já desenhei. Vou rotacionar ela 90 graus, que é o que eu preciso, para começar a fazer outro módulo. Estou ajustando a peça aqui, como eu disse, duplo clique na peça. Aí ela habilita para você ajustar. Copiando a lateral, copiando a face interna. Estou com a medida de 860, tá certinha a medida, tudo dentro. Vou traçar uma linha aqui de 286. Estou dividindo em três partes interno. Pronto. Módulo pronto. Vou criar o grupo do módulo e vou duplicar ele. E arrasto ele já. Agora eu vou criar um módulo do grupo desse aqui também.
copio, já colo alinhado. Bom, esse módulo ele não tem 1380, mas ele tem 1200 milímetros ou 120 centímetros. Então vou ajustar aqui. Ok. Vou movimentar agora a lateral. Vou ajustar a peça do meio para o centro, dividir corretamente. Tracei uma linha no centro. Vou jogar também a peça interna no centro. Pronto, tá feita a divisão. Então já tenho aqui mais um módulo agora que eu copio da lateral. E mais um. Percebam que deu um dente aqui, né? Deu uma diferença. É de propósito esse dente, tá? Por causa que eu tenho uma porta lá e eu tenho que ter um recuo para poder abrir. Então vou ajustar esse módulo aqui, paralelo a essa parte interna do módulo da frente. Tem 420 aqui no comprimento. Agora eu vou copiar esse módulo novo de 420. Vou ajustar essa face interna desse módulo menor, que ele realmente vai ter um recuo. Esse módulo menor, ele tem um recuo, justamente também porque ele vai ser um módulo móvel. Vai ser para eu poder passar para dentro da maquete, sem precisar ficar baixando. Então ele ficou um pouquinho diferente, precisei fazer um intertravamento dentro dele, que eu vou mostrar para vocês na hora do vídeo da montagem. E eu fiz um reforço nele também, porque como ele vai ficar sendo movimentado, então achei melhor reforçar ele justamente para não empenar os trilhos, né? Depois desse ajuste aqui, eu vou conferir a distância no meio. Vou movimentar a peça para ela ficar exatamente no centro. Tá certo, tá dividida no centro. Vou contar aqui 100 milímetros ou 10 centímetros da face dele, onde eu vou pôr o ângulo. Aí copiei a linha do ângulo que eu fiz, vou fechar ela. Estou usando lápis agora, não estou usando retângulo. Aí olhando ele por baixo aqui, ó. Então apaguei a linha que sobressaiu. Dei 2 cliques, criei uma linha, fechei e uso a ferramenta de extrudar para subir. Então já tem a peça em ângulo. Meu módulo móvel está pronto. E essa é a estrutura da minha maquete. Bom, tudo com 7 centímetros de altura, porque os lugares que eu procurei para cortar a madeira, que eu já comprei ela cortada, a altura mínima que eles cortavam era com 7 centímetros. Isso aí, pessoal, obrigado e até o próximo.